Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Bom pessoal, esse final de semana passado aí, no dia 5, se eu não me engano, foi realizada a prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ, né? A prova famosa das particulares de medicina aí. E é uma provinha, esse é o ponto interessante, que é uma provinha realizada pela banca VUNESP. Ou seja, o pessoal que está aí em busca da aprovação em banca VUNESP, essa resolução aqui é de suma importância porque ela traz os modelos que a VUNESP gosta de cobrar em questões de biologia, né? Principalmente em questões abertas. Nesse caso, a FMJ só tem questão de biologia aberta. São 4 questões de biologia aberta e ela segue um modelo muito característico de outras provas da banca VUNESP. Albert Einstein, FAMERP, FAMEMA, Santa Casa. Então, assim, é super interessante a gente analisar cada questão, ver o que ela trouxe em cada questão, para a gente conseguir resolver outras provas VUNESP. Beleza? Então aqui eu decidi trazer para vocês a resolução da prova da FMJ aí, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, vestibular do ano de 2026, que é para o próximo ano, beleza? O ingresso para o próximo ano. Então vamos lá, as questões de biologia são as últimas questões aqui. Questão de número 5, beleza? Vamos lá. Analise a eletromicrografia que mostra o núcleo interfásico do protozoário Trypanosoma brucei. Então, aqui ele trouxe uma imagem de micrografia, inclusive, isso daí é uma característica de banca VUNESP, ela sempre gosta de trazer micrografia, lâmina em microscopia, principalmente em botânica, quando a gente vai analisar, tem questões de histologia vegetal, eles gostam de trazer lâminas histológicas. Então, assim, é bom se acostumar com essas imagens de microscopia eletrônica, de microscopia óptica e de eletromicrografia, que a VUNESP gosta de trazer pesado. Mas aqui, cara, ele trouxe a região então do núcleo, a gente pode observar aqui o núcleo que eu estou circulando aqui para vocês, tá vendo? Ó? Essa é a região do núcleo. Ele me mostra que aqui é um envelope nuclear, beleza? Que é justamente aquilo que fica envolto do núcleo, que a gente chamava antigamente de carioteca, que é um termo super famoso. Aqui nós temos regiões de heterocromatina, e essas regiões que estão mais esbranquiçadas são as regiões de eucromatina, beleza? E essa outra região aqui que eu estou circulando também é uma região super famosa conhecida como nucleolo. Vamos ver aqui exatamente o que ele está pedindo para a gente na letra A, beleza? Qual é a função do nucleolo? Então, uma pergunta bem direta aí é citologia, beleza? Qual é a função do nucleolo? E depois ele pergunta qual que é a constituição química do envelope nuclear. Bom, eu vou fazer um esquema geral do núcleo, né? E aí depois a gente vai resolvendo todas as questões. Então o foco aqui é trazer para vocês uma revisão para as próximas provas. Então eu vou explicar aqui sucintamente o núcleo, beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Primeiramente, um ponto que eu queria salientar aqui em cima. Por que ele falou núcleo interfásico? Porque o ciclo celular, ele pode ser dividido enquanto a célula ela pode estar em 2 pontos específicos de sua vida. Ou ela está em intérfase ou ela está em divisão celular. Então, ou ela está em intérfase, ou ela está em divisão celular. E a fase interfásica é justamente isso. É quando ela está em intérfase, ou seja, ela não está fazendo divisão celular. Beleza? Super tranquilo. Ó, vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. Vamos lá então. Núcleo. Cara, isso aqui é praticamente aula de citologia, que a gente normalmente tem lá no começo do ano. Então é uma coisa que a pessoa esquece, é normal. Vamos lá, núcleo. Eu vou desenhar aqui uma célula, beleza? Vou desenhar uma célula. E vou desenhar aqui o núcleo, beleza? O núcleo. Esse daqui eu vou desenhar como se fosse um material genético. Não é um material genético circular, mas é um material genético descondensado, que não está na fase de divisão celular. E aqui eu vou desenhar essa regiãozinha que nós conhecemos como nucleolo, beleza? Beleza. Então, qual que é o nosso objeto de estudo? O nosso objeto de estudo é justamente o núcleo. Eu vou ampliar aqui o núcleo. Eu vou pegar como se fosse um corte aqui assim, beleza? Ó. Pegar como se fosse um corte. Então, aqui a gente tem o núcleo.
Tá vendo? Ó? Como se eu estivesse pegando só uma parte dele. E ele tem uma característica super interessante. Tá vendo? Ó, ele não é totalmente revestido de fora a fora de membrana. Ele tem esses buraquinhos aqui. Como são chamados esses buraquinhos? Nós podemos chamar esses buraquinhos que existem na carioteca, no núcleo, de poro ou anule. Aqui eu não me recordo se são com dois L's. Se é com dois L's. São. Se é com dois L's. Eu vou colocar com L só. Poro ou anule. Beleza? Poro ou anule. Cara, se você for analisar em uma célula, essa quantidade de poros ela varia, tá? Não é um número fixo, mas ela varia de 3 a 25%. De 3. Vou botar aqui a borracha normal. De 3 a 25% da membrana nuclear. Então, cara, isso depende muito da atividade da célula, se é uma célula que produz muita proteína, se é uma célula de reserva. Então, essa quantidade de poro ou anule depende da atividade metabólica da célula, beleza? Super tranquilo. É bem autoexplicativo, né, ter essa quantidade de poro. Por que tem que ter essa quantidade de poro e por que isso diz respeito à atividade metabólica da célula? Isso é o que a gente vai ver agora e que, por um acaso, responde às perguntas que estão ali na letra A. Nós temos aqui, se a gente for pegar e ampliar esse material genético que eu desenhei aqui para vocês, nós temos ele descondensado, mas nós não podemos falar que ele está totalmente descondensado, beleza? Nós costumamos a falar cromatina, né? O material descondensado é cromatina. Então eu posso pegar aqui, ó, e chamar esse material descondensado de cromatina, beleza? Cromatina. Mas o que é cromatina? Cromatina é um conjunto de cromonema. É um conjunto de cromonema. Cromonema. Lucas, mas o que é um cromonema? Vou te mostrar. Você vai pegar um pedacinho do DNA, um pedacinho ali do material genético. Beleza? Um pedaço. Que é justamente aqui, ó. Esse material genético está descondensado, ó, ele está descondensado. Só que existem regiões desse material genético que ele faz isso daqui, tá vendo? Ó, ele condensa. Então ele está descondensado, descondensado, mas tem regiões que está condensado, ó. Beleza? Então isso daqui nós chamamos de cromonema. Cromonema. É um pedacinho do DNA genético que tem uma região descondensada e uma região condensada. Beleza? Ah, como é que a gente chama essa região descondensada? Essa região descondensada nós chamamos de heterocromatina, quer dizer, de eucromatina, perdão. Eucromatina. E como a gente chama essa região condensada? Nós chamamos essa região condensada de heterocromatina. 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 Beleza? Heterocromatina. Pontos a salientar aqui nessa molécula. Por que é importante fazer essa distinção entre eucromatina e heterocromatina? Cara, você percebe que essa região aqui, que eu te mostrei, de eucromatina, ela é uma região descondensada. O que isso significa? Isso significa que, bom, todo material genético tem genes, beleza? Ó, vamos supor que aqui são as sequências de nucleotídeos, de bases nitrogenadas. Todo material genético é um conjunto de genes, de nucleotídeo. Inclusive, aqui tem muitos genes. E qual que é a função do gene? Bom, a gente tem que lembrar do negocinho super famoso que a gente fala e a gente chama de dogma central. Deixa eu colocar aqui para cima. A gente chama de dogma central da bioquímica. Dogma central ou da biologia, né? O que é esse dogma central? Cara, o dogma central nada mais é do que
nós temos uma molécula de DNA no nosso núcleo, beleza? Essa molécula de DNA vai sofrer um processo chamado de transcrição. Ou seja, nós estamos transformando a molécula de DNA em molécula de RNA mensageiro, beleza? E essa molécula de RNA mensageiro, ela é traduzida em proteína. E aqui essa molécula de RNA mensageiro passa pelo ribossomo, beleza? Então eu vou colocar aqui que ela passa pelo ribossomo. Para a produção de proteína. E se nós formos analisar a proteína, de uma forma ou de outra, a gente pode falar de forma até que indiretamente, ela diz respeito ao material genético, ao DNA, né, especificamente. Por quê? É esse DNA que gera o RNA que vai ser traduzido em proteína. Então, na hora que eu estou analisando a estrutura de uma proteína, eu estou analisando praticamente o DNA daquela pessoa. Porque isso é o que varia. Eu tenho essa determinada cor de cabelo, eu tenho essa conformação de sobrancelha, o meu nariz é dessa forma justamente pela forma proteica que as minhas células produziram, que me fizeram dessa forma. Isso diz respeito ao meu material genético, ao meu DNA. Por isso que as proteínas que eu produzo, principalmente aquelas proteínas de forma, aquelas proteínas cromáticas, aquelas proteínas motoras, elas são resultados de diferentes DNAs. Então, por exemplo, o meu DNA é eu produzo proteínas de uma forma. Agora, aquela pessoa que tem um determinado DNA diferente do meu, vai produzir uma proteína diferente. Por que ela vai produzir uma proteína diferente? Isso diz respeito ao dogma central, porque o DNA ele vai codificar em um RNA mensageiro que vai se transformar numa proteína, vai carregar a informação para uma proteína quando ela passa pelo ribossomo, beleza? Então, assim, o DNA é essencial na produção de proteína, perfeito? Porque é pelo DNA que acontece transcrição e depois da transcrição o RNA sofre tradução em proteína. Só que, na hora que a gente analisa isso daqui, a gente sabe que isso daqui é DNA, cara. Isso daqui é uma molécula de DNA. Só que ela tem regiões descondensadas e regiões condensadas. Aí eu te pergunto, qual região você acha que vai sofrer transcrição para RNA mensageiro e posteriormente tradução de proteína? A região descondensada. Porque a região condensada ela está enrijecida. Ela não tem como ali se transformar, ela não tem como se abrir para fazer transcrição em RNA mensageiro e posteriormente fazer uma tradução em proteína. Então a parte ativa do DNA é justamente a eucromatina. Beleza? É essa parte aqui que vai produzir, eu vou colocar produzir entre aspas, né, que vai ser transcrita em RNA mensageiro e posteriormente produzir proteína, beleza? Vou colocar aqui entre parênteses proteína, que não produção de proteína. Cara, esse aqui não é um S, tá? É um C cedilha. Desculpa aí que eu escrevo meio rápido e parece um S, mas é um C cedilha. Produção de proteína. Beleza? Então a região ativa do DNA, desse cromonema, que é o material genético descondensado, é justamente a parte de eucromatina. A parte de heterocromatina, nós falamos que é uma parte inativa. É uma parte inativa. Ou seja, ela não sofre transcrição em RNA e não sofre tradução em DNA. Beleza? É uma parte inativa. Tá bom, Lucas, eu entendi. Agora deixa eu puxar isso daqui para cá que eu vou precisar abrir mais. A gente tem esse material genético no nosso núcleo, mas nós também temos RNA, beleza? Nós temos RNA dentro do nosso núcleo. Mas aonde que esse RNA está encontrado? Bom, aqui, pessoal, tem um local dentro do núcleo que nós chamamos de centro organizador, beleza? Do nucleolo. Que é justamente isso aqui, tá vendo? Ó? O que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma molécula de DNA, beleza? Que passa por essa zona. Então aqui é DNA, beleza? Aqui dentro, o que vai acontecer? Nós chamamos esse DNA
de cromossomo organizador do nucleolo. Então, isso daqui que eu desenhei para vocês é um nucleolo, beleza? É uma região dentro do núcleo, nucleolo. Cara, e o que tem dentro do nucleolo? Tem esse cromossomo organizador do nucleolo, beleza? Essa zona aqui que está dentro dessa região é uma zona de suma importância. Por quê? Essa zona nós chamamos aqui de zona SAT. Zona SAT, beleza? É nessa molécula aqui, é justamente nesse pedacinho de DNA que eu coloquei aqui para vocês, é que vai acontecer a transcrição do material genético do DNA em RNA. Só que no momento de transformar essa molécula de DNA em RNA, nós não transformamos ela em RNA mensageiro. Cadê? A gente não transforma ela em RNA mensageiro para depois produzir proteína. A gente transforma ela em um tipo de RNA que nós chamamos de RNA ribossômico. Confundi. Forma RNA ribossômico, beleza? Então aqui ó, vai começar a ser transcrito por meio de enzima, ou seja, enzimas vêm aqui nessa região e começam a produzir RNA ribossômico. Eu vou desenhar o RNA ribossômico de rosinha, beleza? Começa a produzir RNA ribossômico, beleza? Usando as informações que estão nesse cromossomo organizador do nucleolo, tá? Começa a produzir RNA, vou colocar aqui ó, RNA ribossômico, beleza? Esse RNA ribossômico, ele vai começar a se novelar. Um vai juntando no outro, vai começando a se novelar até formar isso daqui, ó. Tá vendo? Ó, beleza? Deixa eu desenhar aqui com um negócio menor. Vai começando a se novelar. E vai começando a se novelar, só que esse daqui, tá vendo? Ó como é que eu tô desenhando. Eu tô desenhando ele maior. Eles começam a se novelar. Quando eu preciso produzir proteínas, o que acontece? Esse DNA que está aqui na região de eucromatina vai produzir RNA mensageiro, beleza? Então finge que isso daqui, ó, que eu estou produzindo, está sendo produzido na região de eucromatina, é RNA mensageiro. RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele tem a direção para fora da célula. E aqui, ó, olha por onde ele passa. Por aqui. Beleza? Ele passa por aqui, por esse esporo ou anúleo. Por isso que tem que ser poroso a membrana nuclear, para conseguir fazer esse transporte de dentro do núcleo para fora do núcleo, no citoplasma. Perfeito? E essas unidades aqui, ó, a unidade menor, subunidade menor e a subunidade maior desses RNA ribossômico, o que acontece? Elas também passam por esse poro. Tá vendo? Ó, passa por esse poro. Por esses poros. E aqui fora do núcleo, essa subunidade menor junta com essa subunidade maior, tá vendo? Ó, e forma uma organela mais ou menos assim. Sim, tá meio esquisitinho, porque eu quis salientar que ela faz uma enovelação. Então, eu vou desenhar da forma que você está acostumado. Assim, ó. Tá vendo? Ela fica desse jeitinho. E o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o ribossomo. Que é feito de quê? RNA ribossômico que foi produzido no nucleolo. Perfeito? RNA ribossômico que produz o ribossomo enquanto enovelado. Ele tem uma subunidade menor e uma subunidade maior embaixo. Perfeito? Que fica armazenada onde? No nucleolo. Então, somente quando eu preciso de produzir proteína em massa, é que eu vou mandar essa subunidade menor para fora do núcleo, a subunidade maior para fora do núcleo, elas vão se juntar aqui no citoplasma, e esse RNA mensageiro, que foi transcrito na região de eucromatina do meu cromonema, vai sair e vai começar a passar aqui pelo meu ribossomo, RNA mensageiro. E aqui embaixo vai começar a produzir uma proteína, beleza? Uma cadeia polipeptídica.
Então, é esse o mecanismo. É isso que é o cerne do núcleo, beleza? E aqui eu chamei isso aqui de cromonema, que nada mais é do que o DNA. Vários conjuntos desse cromonema vai formar a cromatina, que a gente chama de cromatina, que é o material descondensado. Mas ele, na verdade, está parcialmente descondensado, que é a região de eocromatina, que é a região ativa, que vai produzir o RNA mensageiro, que vai aqui passar pelo ribossomo, que foi produzido por RNA ribossômico no nucleolo pelas informações do cromossomo organizador do nucleolo. Perfeito? Perfeito. Então, assim, uma forma resumida, é isso daqui o que acontece no nosso núcleo, beleza? No núcleo dos eucariontes. Então, ele pergunta, qual que é a função do nucleolo? Cara, a função do nucleolo, a gente viu aqui, tá vendo? Ó, nada mais é do que produzir as subunidades, armazenar as subunidades. Inclusive, uma coisa que eu não falei, na hora que essa cadeia polipeptídica aqui foi produzida, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro sai dali, essa subunidade menor desprende da subunidade maior e elas voltam, deixa eu colocar aqui, e elas voltam para dentro do nucleolo, beleza? Ó, elas voltam para dentro do nucleolo, lá dentro elas ficam armazenadas. Na hora que precisar novamente de uma produção proteica, ela sai do nucleolo e vai para o citoplasma, beleza? E por que eu falei que a quantidade de poro anule, que são esses poros aqui da membrana nuclear, por que eu falei que ela depende da atividade da célula? Porque se é uma célula que produz muita proteína, tem uma alta atividade metabólica, na hora que vai produzir a proteína, tem que sair muito ribossomo, muita subunidade menor, muita subunidade maior do nucleolo, de dentro do núcleo para fora do núcleo, para a produção da proteína, das proteínas. Então, como precisa de muito ribossomo, eu preciso de vários poros anúleos que dá conta de passar rapidamente todos essas subunidades de ribossomos para o citoplasma para a produção de proteína. Então, por isso que eu falei que isso depende da atividade metabólica da célula. E quando a célula está em alta atividade metabólica, ela está produzindo muita proteína, o nucleolo ele fica menorzinho, ele fica bem pequenininho, porque tudo que ele tinha ele mandou para o citoplasma. Na hora que a célula está em baixa atividade metabólica, o que acontece? O nucleolo está grande, porque não está tendo ali produção de proteína, beleza? Então o esquema é mais ou menos esse. Aí ele pergunta aqui, qual que é a função do nucleolo? Função do nucleolo, eu acho que aqui ele aceitaria uma resposta bem simplória, né? É justamente produzir e armazenar. Ó, vamos lá. Produzir e armazenar as subunidades do ribossomo. Do ribossomo. Feito de RNA ribossômico. Beleza? Ele continua aqui perguntando na letra A. Qual que é a constituição química? Qual que é a constituição química do envelope nuclear? Cara, o envelope nuclear, você percebe que eu fiz até de propósito aqui, tá vendo? Ó. Isso daqui é a membrana plasmática da célula. Eu vou colocar aqui MP, beleza? Membrana plasmática. Eu fiz de laranjinha. E a membrana nuclear, o envelope nuclear, eu fiz da mesma cor. O que isso significa? Que ela tem a mesma composição da membrana plasmática. Ela tem a mesma composição. E aí você pergunta, Lucas, mas por que isso acontece? Existe uma teoria que chama teoria da invaginação da membrana, que é justamente isso aqui. Ó. Eu tenho uma célula. Antigamente, né, eu tinha uma célula. A gente presume que os seres antigamente eram procariontes, ou seja, o material genético ficava solto no citoplasma. Só que o que aconteceu? Vou fazer isso aqui até maior, para ficar claro. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, começou a membrana plasmática do lado de fora a invaginar. Ou seja, começou a fazer isso daqui, ó. A invaginar. Beleza? Ó. A invaginar. E aqui é a mesma coisa, ó. A invaginar. E aqui também.
Então, a gente sabe que, por exemplo, as organelas membranosas, provavelmente elas vieram dessa teoria, da teoria da invaginação da membrana. Porque aqui a gente pode ver que a gente tem aquilo que a gente conhece como retículos endoplasmáticos. E aí alguns deles, vou até fazer da mesma cor para ficar claro, ó, alguns deles começou a deposição dessa organela aqui. Se eu ampliar essa organela aqui, ó, você vai ver. O que é isso aqui? É o ribossômico. E como nós conhecemos essa organela hoje? Retículo endoplasmático granular ou ergastoplasma. Beleza? E esse daqui é o retículo endoplasmático agranular. E o que é isso daqui que está em volta? Formou o que nós conhecemos como núcleo. Por isso que a composição química do envelope nuclear é igual à da membrana plasmática. Porque vem de uma teoria que nós chamamos de teoria da invaginação da membrana. Mas ele perguntou qual que é a composição química. Bom, a composição química é aquela composição lipoproteica. Né? Eu posso falar que é uma composição de lipídios e proteínas. Ou eu posso ser mais detalhista, né? Eu posso falar que é uma bicamada. Isso aqui eu estou falando da membrana, beleza? Bicamada de fosfolipídios. E proteínas. Então, isso daqui é a resposta, beleza? E proteínas. Essa é a resposta. Perfeito? Perfeito. Letra B. Explica a diferença estrutural entre as regiões de eucromatina e heterocromatina. Pessoal, eu expliquei para vocês, né? Isso daqui é um material descondensado, que a gente chama hoje de cromatina, mas a cromatina é um conjunto de cromonema, que é isso daqui que eu mostrei para vocês, que é o material genético, que é o DNA parcialmente condensado. Então, eu tenho regiões descondensadas, que é essas regiões aqui, tá vendo? Ó, essas regiões aqui são as descondensadas. E eu tenho regiões condensadas, que são justamente essas daqui, de heterocromatina. A principal diferença estrutural é justamente isso. A região eucromatina está descondensada e a região de heterocromatina está condensada. E aqui, pessoal, tem, né, o nosso material genético de eucariontes, tem aquela proteína que chama histona, tem vários conjuntos de histona, começa a enovelar o material genético, que é por isso que acontece essa região de heterocromatina de condensação, beleza? Ele não perguntou, eu acho aqui, de forma ativa ou inativa. Então ele só pediu para falar da diferença estrutural. Uma diferença é que uma está descondensada e a outra está condensada. É essa a diferença estrutural, beleza? E isso acontece por conta de deposição proteica, né? Nas regiões de heterocromatina tem uma maior deposição de proteínas ali que ajudam a enovelar e deixar condensado. Aí ele pergunta, por que as regiões de eucromatina são essenciais para o crescimento celular? Cara, eu te falei aqui, né? O que precisa para uma célula crescer? Ela precisa de ter uma boa conformação do citoesqueleto, que nada mais é do que proteína. Ela precisa de muita proteína para poder se desenvolver. Então, para ela se desenvolver, ela precisa de produzir proteína. E qual que é a região ativa que vai produzir proteína aqui no DNA? É justamente a região de eucromatina, que eu te mostrei aqui, tá vendo? Ó? Essa região que vai ser transcrita em RNA, que eu te mostrei aqui, ó, vai ser transcrita em RNA, que vai produzir proteína. A região de heterocromatina não passa por esse processo. Ela para aqui, tá vendo? Ela não produz RNA, consequentemente não produz proteína e, consequentemente, não aumenta o tamanho celular, não tem desenvolvimento celular. Beleza? Questãozinha aí de citologia. Perfeito? Perfeito. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Qualquer dúvida, me procurem nos comentários que eu tento atendê-los o mais rápido possível, na medida do possível. Beleza? Beleza. Cara, questão de número 6. Questão de número 6. Um estudo comparativo entre morangueiros e cravos revelou que ambas as plantas florescem em situações distintas, conforme expostas à luz ou à escuridão. A imagem mostra os resultados de estudos em 3 condições diferentes, 1, 2 e 3, em que o dia representa o período de exposição à luz e a noite representa o período de exposição à escuridão. Perfeito? Perfeito. Vamos lá.
Então, o que a gente pode analisar? Ó, o morangueiro está em cima e os cravos estão embaixo, beleza? Então, isso aqui é cravo e o morangueiro está na parte de cima. O que eu posso analisar aqui? A gente percebe que entre a situação 1 e a situação 2, o que aconteceu? A fase de dia foi maior do que a fase de dia na situação 2. E a situação 2 teve uma fase de dia igual à situação 3, beleza? Vamos analisar aqui o morangueiro. Analisar o morangueiro. Quando ele é exposto a uma quantidade de dia maior, ele não floresce. Tá vendo? Não tem nada aqui. Quando ele é colocado numa situação de exposição à luz do dia menor, ele floresce. Isso é importante. Beleza? O cravo é o contrário. Quando ele é colocado numa exposição de dia maior, ele floresce. E, consequentemente, uma noite menor, ele floresce. O morangueiro é o contrário. O cravo, quer dizer, na hora que ele é colocado numa exposição de luz pequena e uma quantidade de ausência de luz grande, que é o período da escuridão, uma maior, ele não floresce. Não floresce. Então, vamos lá. Classifica o morangueiro e o cravo quando ao fotoperíodo em suas respectivas florações. Então, cara, ele está querendo dizer se é planta de dia curto ou planta de dia longo. O que isso significa? Eu já vou dar toda a explicação da questão para você entender todo esse processo de floração, de não floração, beleza? Ele pergunta na letra B, que letra A ele só pediu para classificar. Na letra B ele fala: explique por que o morangueiro não floresceu na condição 3. Beleza? Por que não floresceu? E ele pediu para a gente justificar a resposta com base na conversão do fitocromo. Beleza? Então, vamos lá. Cara, vamos lá. O que é fotoperíodo? Planta de dia curto e planta de dia longo. Eu tenho uma planta que tem um ponto crítico. Então, eu tenho ali... Vamos colocar aqui uma tabelinha, como se fosse um gráfico. Ó. Isso daqui é horas de exposição. Tá em horas, beleza? Ó, 0, 1, 2, 3... Vou colocar 3 pontinhos aqui, sei lá, 12, 13, 14 e 15, beleza? Vamos falar que o ponto crítico dessa planta é 12. Ponto crítico é 12. O que é o ponto crítico? O ponto crítico é justamente isso. Se ela for uma planta de dia curto, se eu expor ela a uma quantidade de luz de 1 hora, ela floresce. Porque para ela florescer, ela precisa de ser... A quantidade de exposição de luz que ela precisa ter é igual a do ponto crítico ou menor do que o ponto crítico. Então, se eu colocar ela 1 hora de exposição de luz, ela vai florescer. Se eu colocar ela 2 horas de exposição de luz, ela vai florescer. 4, 5, 6, ela floresce. Se eu colocar ela 12 horas de exposição de luz, ela floresce. Beleza? Beleza. Mas se ela for uma planta de dia longo, se ela for uma planta... Eu vou colocar aqui, ó, dia curto. Isso daqui é o ponto crítico. Vou colocar aqui de uma outra cor. Ponto crítico. E isso varia, tá? O ponto crítico varia de planta para planta, beleza? Se ela for uma planta de dia curto, ela vai florescer, ou seja, ela vai conseguir produzir tudo bonitinho, aquilo que ela precisa. Se ela for exposta até o ponto crítico, inclusive o ponto crítico. Se ela for exposta à luz de 0 até 12 horas, ela vai conseguir florescer. Beleza? Beleza. Agora, se for uma planta de dia longo, fazer o mesmo gráfico. Mesma tabelinha aqui, ó.
está em horas de exposição de luz, beleza? Vamos falar que o ponto crítico dela é 13. 13. Se ela é uma planta de dia longo, para ela conseguir florescer, ela precisa de ter uma quantidade de luminosidade igual ao ponto crítico ou maior. Se percebe que é o inverso dessa daqui, né? Essa daqui precisava de uma quantidade de luz do ponto crítico para baixo, menor. Aqui, como ela é de dia longo, pressupõe que é mais. Então, ela precisa do ponto crítico, que é de 13 horas, para mais. Então, o que acontece se eu expor ela a 2 horas de exposição solar? Ela não vai florescer. Se eu colocar ela de 12 a 3 horas, não floresce. 12 horas, ela não floresce. Ela precisa do ponto crítico para cima. Se eu expor ela a 13 horas de exposição solar, 13 horas específico, aí sim ela consegue florescer. Se eu colocar ela 14 horas, ela floresce. Se eu colocar ela 15 horas de exposição à luz, ela floresce. É do ponto crítico, que é 13, para cima, que é diferente do dia curto, beleza? Beleza. Mas, Lucas, por que isso acontece? Porque tem plantas que precisam de maior exposição de luz, menor exposição de escuridão, e tem plantas que precisam de menor exposição à luz e maior período de escuridão. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou te explicar o que é o fitocromo, né? Que ele até cita aqui, tá vendo? Ó, fitocromo. Ele pediu para explicar embasado nisso. Eu vou te explicar. Fitocromo. Vou desenhar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Fitocromo. Cara, fitocromo é uma proteína. É uma proteína. Ela faz parte daquelas proteínas que tem cor, cromia, beleza? Ela é uma proteína muito semelhante à ficocianina. Ah, o que é ficocianina? Bom, isso aí a gente vê muito ficocianina em fotossíntese. O que fala na fotossíntese? Fotossíntese a gente fica muito na clorofila, né? Ah, clorofila faz absorção de energia luminosa, mas não é só a clorofila que tem para fazer absorção de energia luminosa. A gente tem clorofila, a gente tem licopeno, a gente tem beta-caroteno, a gente tem as ficoeritrinas, a gente tem ficocianinas. Então a gente tem várias outras colorações, vários outros pigmentos que auxiliam na absorção da energia luminosa. E o fitocromo, ele é muito semelhante a um desses pigmentos, que é a ficocianina, beleza? Que é um pigmento de cor azul. Um pigmento de cor azul, beleza? Beleza. A gente tem um fitocromo, ele está na forma inativa. Fitocromo inativo. Beleza? Fitocromo inativo. Ele consegue absorver, vou colocar aqui de outra cor, comprimentos de onda de aproximadamente, vou colocar aqui lambda, comprimentos de onda de aproximadamente 660 nanômetros. Beleza? 660 nanômetros ele consegue absorver. E o que acontece quando ele absorve a luz nessa faixa ali de comprimento de onda? Que nós chamamos de vermelho curto. O que acontece? Ele se transforma... Cara, eu vou colocar isso aqui embaixo, para não atrapalhar. O que acontece? Ele se transforma em fitocromo ativo. Fitocromo ativo. Beleza? Fitocromo ativo. O fitocromo ativo, ele absorve comprimentos de onda de aproximadamente 730 nanômetros. São comprimentos de ondas maiores. E ao absorver comprimento de onda nessa faixa, o que ele faz? Ele se converte em fitocromo inativo. Beleza? Então, deixa eu só colocar direitinho, que tá me deixando irritado esse negócio. Então, o que acontece? Eu tenho fitocromo inativo,
vai absorver energia luminosa a 660 nanômetros, que é o comprimento de onda da luz. Ao absorver essa energia, ele se transforma para fitocromo ativo. O fitocromo ativo, ele consegue absorver energia na faixa de onda aí de 730 nanômetros. Beleza? Ficou horroroso esse lambda aqui. De 730 nanômetros. Ao receber comprimentos de onda de 730 nanômetros, ele se converte para fitocromo inativo. Mas tá, o que isso significa, Lucas? Por que fitocromo ativo e inativo? Eu entendi essa conversão, mas para que o fitocromo funciona? Para que ele serve? Vamos lá. Quando o fitocromo está ativo, o que ele faz? Ele estimula a produção de hormônios, de substâncias, vou colocar até substâncias florígenas. Vou colocar de outra cor. Substâncias florígenas. Ou seja, para floração, né? Isso aqui ajuda na floração da planta. Porra, e quando ele está inativo, ele não estimula. Beleza? Não estimula essa produção. Não estimula. Beleza? Não estimula. Perfeito. Conforme essas plantas, vamos supor, então uma planta, ela tem fitocromo inativo e fitocromo ativo. Vamos supor que ela está exposta à luz. Tem uma planta que está exposta à luz. Conforme ela está exposta na luz, nós temos uma maior quantidade de raios luminosos com esse comprimento de onda. Então, conforme eu tenho maior quantidade desse tipo de comprimento de onda na luz branca, o que acontece? Existe uma maior conversão de fitocromo inativo para fitocromo ativo durante a exposição luminosa. É claro que também na exposição luminosa tem comprimentos de onda de 730 nanômetros. E é claro que também produz fitocromo inativo em fitocromo inativo. Só que eu poderia até fazer isso aqui, ó. Durante a exposição à luz branca. O que isso significa? Que eu tenho muito mais produção de fitocromo ativo ao longo do dia do que fitocromo inativo. Então, ao longo da exposição aos raios luminosos, eu tenho maior conversão de fitocromo inativo em fitocromo ativo do que fitocromo ativo em fitocromo inativo. Perfeito? Porque eu tenho uma maior quantidade de raios luminosos nesse comprimento de onda. Então, quem absorve melhor esse comprimento de onda? O inativo, se transformando em fitocromo ativo. Perfeito? Perfeito. Guarda essas informações. De fitocromo inativo e fitocromo ativo, que é justamente isso que ele quer na letra B. Perfeito? Perfeito. Cientistas, a maioria dos cientistas que estudam esse fenômeno de fotoperíodo, eles percebem uma coisa, que plantas de dia curto precisam de maior tempo de escuridão. Elas precisam de maior tempo de escuridão. E as de dia longo precisam de menor tempo. De escuridão. Ah, Lucas, por quê? Bom, isso vai muito do metabolismo de cada planta. Vamos pegar uma planta de dia curto. A planta de dia curto, ela precisa de um maior tempo de exposição à escuridão. Aí você fala, por quê? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. A planta de dia curto, ela tem baixo período de luz, de luminosidade, certo? Então, ela não vai ter uma quantidade de fitocromativo altíssima. Não vai ser assim, nossa, estrondoso, tem muito fitocromativo. Ela vai produzir, esse período curto de dia dela, ela vai produzir uma quantidade de fitocromativo, vai produzir aqui várias substâncias florígenas para a produção
da floração dela, beleza? Beleza. Então, na hora que chega o período de escuridão, é o momento em que todas as substâncias já estão prontas. Todas as substâncias estão prontas. E conforme elas estão prontas, elas vão começar a agir na planta. Vai começar a surgir os botõezinhos de flores, elas vão começar ali a dar pigmentação, vai começar a mudar a formação das folhas dessa planta para a produção de folha. Isso acontece durante a noite. Durante a noite. Então, como ela não tem uma quantidade assim enorme de fitocromativo, porque é uma planta de dia curto, ela não teve tanta conversão assim de fitocromativo, inativo em ativo, ela tem uma quantidade ali necessária. Cara, ela não tem nada exacerbado, ela tem aquela quantidade necessária de substância florígena para produzir. Então ela vai levar um maior tempo, então ela vai precisar de maior tempo ali de escuridão para a produção da sua floração. Beleza? Beleza. As plantas de dia longo é o contrário. Porra, a planta de dia longo, ela fica, olha só, ela fica bastante tempo, ela fica muito tempo exposta à luz. Então, ela produz muito fitocromativo, muito fitocromativo. E esse fitocromativo vai estimular a produção de muita substância florígena. Então, ou seja, vai ter muito hormônio florígeno, vai ter muita substância que vai lhe dar muita pigmentação cromática para a formação de flor. Então, vai ter alta substância. Então, ela não precisa de uma quantidade exacerbada de período de escuridão. Ela pode fazer isso tudo num curto período, porque ela tem muita substância florígena. Então, assim, putz, chegou a noite, ela já vai trabalhar rapidamente, o metabolismo dela já vai começar a produção ali da sua floração em um curto período. Beleza? É isso. Essa é a alma do negócio. Justamente a alma da explicação. Perfeito? Planta de dia longo, planta de dia curto, fica um menor período durante o dia, então tem uma menor conversão de fitocromo inativo em fitocromativo. Então não tem muita produção florígena, de substâncias florígenas. Então ela precisa de um tempo maior para conseguir produzir a sua floração durante a noite. Porque ela tem menos, então ela vai ter que ir com mais calma, vai ter que ser mais trabalhado o negócio durante a noite. Então ela precisa de uma noite maior, um período de escuridão maior. A planta de dia longo já é o contrário. Ela tem uma alta conversão de fitocromo inativo em fitocromativo. Então ela tem uma alta quantidade de substância florígena. Então ela não precisa de um período exacerbado de noite. Ela pode fazer tudo isso num período curto. Fazendo isso num período curto, ela não precisa de uma noite longa, perfeito? É justamente essa a alma do negócio. Só que existe um detalhe importantíssimo, importantíssimo. As plantas de dia curto, como elas precisam de um longo período de noite, ó, a planta de dia curto aqui, ó. Como elas precisam de um maior tempo de escuridão, para poder trabalhar. Caso esse período de escuridão seja interrompido por um flash de luz, o que acontece? Na hora que ela tem esse flash de luz durante a noite, tudo aquilo que ela estava produzindo é degradado. Tudo o que ela produziu de substância florígena é degradado. O fitocromo ativo se converte para fitocromo inativo. Então, assim, ela já tinha um fitocromo ativo ideal. Mas, putz, ela teve um flash de luz. Então, um pouco de fitocromo ativo se converte em fitocromo inativo. Então, ela já não tem a quantidade ideal. Então, ela degrada tudo. Ao degradar tudo, ela não consegue florir, mesmo que tenha sido apenas um flash de luz durante a noite. Então, tipo assim, eu dei um flash de luz e já voltou para a escuridão. Já quebra todo o processo ali de floração da planta de dia curto. A planta de dia longo não tem isso. Eu posso ter o flash, ela vai conseguir florir da mesma forma, porque ela não precisa de um longo espaço. Entendeu? Então ela já consegue fazer ali, ela já produz muito. Então, ainda que tenha conversão de fitocromo ativo em fitocromo inativo com esse flash de luz, ela ainda vai conseguir florar normal, porque ela não precisa de muito tempo. Ela não degrada exatamente tudo. Perfeito? Então, o cerne é praticamente isso. Agora vamos para a letra A. Ele pediu aqui para a gente classificar o morangueiro e o cravo quando é o fotoperíodo. Perfeito? Então, ó, a gente percebe aqui que o morangueiro é uma planta de dia curto, né? Porque quando ela é exposta a um dia longo aqui, ela não vai florir, tá vendo? Ela não flore. Não sei se pode usar essa palavra. Ela não vai florir. A planta aqui, quando ela é exposta a um dia menor e um maior período de escuridão, ela vai florir. Perfeito? Então ela é uma planta de dia curto. Morangueiro, dia curto. E o cravo é o contrário, né? O cravo é o contrário. Quando ele é exposto a uma menor quantidade de dia, ele não vai florir. Quando ele é exposto a um pouquinho maior, ele já vai florir. Beleza? Então ele é uma planta de dia curto, longo. Dia longo. Beleza? Beleza.
Aí ele pergunta, explique por que o morangueiro não florou na condição 3. Ó, você percebe que ele teve a mesma quantidade de luminosidade durante o dia do que aquele que floriu. Por que ele não vai florir? Ele não vai florir por conta desse flash de luz que teve interrompendo a escuridão. Você percebe que aqui é um período contínuo, tá vendo, de escuridão? Então ela vai conseguir fazer todo o processo de floração. Aqui é aquilo que eu te falei. Na hora que teve esse flash de luz, ele interrompe todo esse processo aqui, tá vendo? Volta a formar fitocromo inativo e já não tem substância o suficiente, ele degrada tudo. Então não vai conseguir florir, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Foi assim, bem sucinto a explicação, né? Tem muito mais detalhe acerca disso, mas o básico, basicão tá aqui, beleza? Beleza. Questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. Nas mulheres, a densidade óssea ou massa óssea aumenta progressivamente até cerca dos 30 anos, quando os ossos são mais fortes. Depois desse período, ela diminui gradualmente. Beleza. A diminuição na densidade óssea acelera após a menopausa, que ocorre em média em torno dos 51 anos. Perfeito? Perfeito. Então ele me deu um gráfico aqui falando da densidade óssea, que é justamente descrevendo aquilo que ele me falou no texto. Beleza? Ele fala que até os 30 anos, ó, você percebe que a densidade óssea vai aumentando. Passou dos 30 anos, ela começa a cair progressivamente, tá vendo? Ó, progressivamente. E ele fala que a menopausa acentua esse processo. Beleza? Vamos lá. Letra A. Qual vitamina está diretamente relacionada à absorção intestinal do cálcio? Cara, essa vitamina é super famosa, né? Nada mais é do que a vitamina D. A mais famosa é a vitamina D3, né? Vitamina D. Beleza? Vou te explicar como existe a aquisição dessa vitamina D, né? A gente fala assim, toma sol que você consegue ter a vitamina D, né? Mas assim, você fala, pô, mas como assim, né? Toma sol, vem vitamina D. É praticamente assim, ó. Vamos lá. A gente tem uma substância na nossa pele, você percebe que a nossa pele, às vezes, ela é oleosa, entendeu? Existe um óleozinho que é produzido na nossa pele, chama ergosterol, produzido pelas nossas glândulas sebáceas. Então, existe um óleo, justamente, minha pele está oleosa, é o ergosterol. Então, existe um óleozinho que chama ergosterol. Vou colocar aqui, ó, ergosterol. Ergosterol, beleza? Beleza. Quando a gente sai no sol, a gente sai assim para fazer uma caminhada, tira a camisa, tem justamente essa radiação solar no nosso corpo. Então eu vou colocar aqui, ó, o sol. Que sol feio, né? Que sol feio. Quando a radiação ultravioleta bate nessa molécula de ergosterol da nossa pele, acontece uma conversão. Aqui acontece uma conversão de ergosterol para calciferol. E o intermediário disso tudo foi a radiação ultravioleta que a gente recebe. Ela vai fazer essa modificação na molécula de ergosterol, transformando em calciferol. E o calciferol é justamente a vitamina D. Beleza? Então, por isso que às vezes quando a gente tem deficiência de vitamina D, fala assim, come bastante alimento que vai te auxiliar, o médico sabe os alimentos, que vai influenciar na produção de ergosterol, que é o óleozinho da tua pele. E na hora que você sai no sol, essa radiação ultravioleta, tá vendo? Essa radiação ultravioleta vai transformar o ergosterol em calciferol, em vitamina D3. E a vitamina D, ela é responsável ali, ela age como uma coenzima e ajuda na absorção do cálcio no nosso intestino, beleza? Essa aqui é a produção da vitamina D no nosso organismo, beleza? Aí ele pergunta aqui, ó. Pergunta direta, né? Qual hormônio ovariano com concentrações reduzidas após a menopausa está diretamente associado com a degradação e a perda da matriz óssea? Então ele pergunta qual hormônio ovariano com concentrações
muito reduzidas está diretamente associado com a degradação e a perda da matriz óssea. Então nós temos, cara, três hormônios relacionados à matriz óssea, um ovariano, levando em consideração aqui a mulher. Existem 3 hormônios, 2 comuns, tanto para o homem quanto para a mulher, e um hormônio ovariano da mulher, que são responsáveis pela deposição de cálcio, né, de cálcio ali da matriz óssea, na matriz óssea, e a retirada de cálcio da matriz óssea. Existem 3 hormônios. Um desses hormônios, que é o hormônio ovariano, é justamente o estrógeno. O estrógeno. Então, quando a mulher entra na menopausa, a quantidade de estrógeno reduz. Ela é muito reduzida. E esse hormônio ele é muito importante justamente na deposição ali de cálcio e ele faz esse meio de campo entre o cálcio e a matriz óssea. Então ele é um hormônio importante, ele ajuda a mulher nesse processo, né? Agora, conforme ele está em falta na mulher, prejudica muito a matriz óssea da mulher, porque ele é um hormônio importantíssimo, né? Então, conforme ele está em falta no período de menopausa, vai acontecer a degradação da matriz óssea, porque ele é um importante hormônio que ajuda aí no controle da matriz óssea. Então é o estrógeno. Você responde só isso, beleza? Beleza. Letra B de bola. Em casos de osteoporose, os osteoclastos são mais ativos, menos ativos ou têm a mesma intensidade de atividades que os osteoblastos. Explica a relação entre a condição de hiperparatiroidismo e a osteoporose. Então, é uma aulinha de tecido, né? Tecido conjuntivo. Deixa eu pegar aqui e explicar para você. Então a gente tem aqui o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo, perfeito? Ó, vou colocar aqui essa zona. Vou colocar aqui essa outra zona. Beleza? Esse daqui, pessoal, é o tecido ósseo. É o tecido ósseo. Pensa que aqui é o início que a gente chama do osso, né? E vai adentrando dentro da matriz óssea. Vai adentrando a matriz óssea, né? Do lado de fora, nós temos células nessa conformação aqui, mais ou menos. Ó, tá vendo? Ó. Células mais ou menos assim, ó. Alongadas, beleza? Essas células, elas adentram aqui dentro da matriz óssea e sofrem uma pequena diferenciação, beleza? Uma pequena diferenciação. São células mais jovens, beleza? Células mais jovens. Conforme elas vão envelhecendo, elas vão se juntando uma com a outra, vai entrando aqui também no tecido ósseo células que nós conhecemos como macrófagos. Eles entram no tecido ósseo, juntam, pegam essas células que estão velhas, que são essas daqui que eu acabei de desenhar para vocês, elas são novas. Mas conforme elas vão ficando velhas, conforme vai entrando aqui os macrófagos, vai entrando aqui dentro, vai juntando e formando essa massa celular bem maior, né? Aqui eu dei uma exagerada. Só que tá vendo, ó, polinucleada. Beleza? Polinucleada. Vamos dar nomes. Primeiramente, que região que é essa daqui que está em cinza, que eu desenhei para vocês? Essa região nós chamamos de periósteo, que está antes da matriz óssea. Então nós chamamos aqui de periósteo. Beleza? Isso daqui é o que nós conhecemos como a matriz óssea. Matriz óssea. Beleza? Beleza. Essas células que estão no periósteo, que vão dar origem às células redondinhas que eu desenhei aqui na matriz óssea para vocês, são chamadas de fibroblastos. Fibroblastos. Responsável por produção justamente das fibras que formam ali o tecido conjuntivo, beleza? Elas entram dentro da matriz óssea e sofrem uma leve diferenciação, beleza? Essas outras células que são redondinhas aqui, elas recebem o nome de osteoblastos.
osteoblastos. Essas células aqui que são maiores, polinucleadas, elas são mais velhas, já são células mais velhas. Beleza? Ó, e nós chamamos elas de osteoclastos. Osteoclastos. Clastos. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu te expliquei a origem do osteoclasto, né? O osteoblasto ele vai ficando mais velho, é uma célula já... O osteoblasto é uma célula superativa, uma célula mais nova. Eu vou colocar as características delas e do osteoclasto, beleza? E o que cada uma faz. Só que conforme ela vai ficando velha, e os macrófagos, que são responsáveis justamente por fazer essa fagocitose de células que já estão velhas, já estão causando prejuízo para o nosso organismo, eles vão lá e fazem fagocitose. Eles pegam essas células, elas sofrem uma leve diferenciação na matriz óssea, esses macrófagos, e vão pegando essas células aí, vai sofrendo uma fusão desses osteoblastos velhos e forma essa outra célula que nós chamamos de osteoclasto, uma célula polinucleada, mas é uma célula mais velha. E eu vou te mostrar aqui agora as características de cada uma delas, beleza? Ó, vamos lá. Osteoclasto. Osteoclasto. Osteoblasto, né, que é o primeiro aqui. Cara, os osteoblastos são células jovens. Células jovens e com alta atividade metabólica. Beleza? Elas têm receptores na sua membrana plasmática. Elas têm receptores para um hormônio. Não vou colocar o nome do hormônio ainda, que ele pergunta aqui indiretamente na letra B e eu vou explicar bonitinho. Ele tem receptores para um determinado hormônio na sua membrana plasmática. E esse hormônio vai estimular o que nessa célula? Vai estimular a deposição de cálcio na matriz óssea. Então ele vai pegar o cálcio que está na corrente sanguínea, porque isso daqui tudo é banhado por corrente sanguínea, tá bom? Banhado por corrente sanguínea. O osteoblasto vai pegar o cálcio que está na corrente sanguínea e vai jogar na matriz óssea. Beleza? Vai jogar na matriz óssea. Então, ele vai retirar o cálcio da matriz óssea, do sangue, e vai jogar esse cálcio na matriz óssea. Na matriz óssea, beleza? Beleza. Isso, osteoblasto. Osteoclasto. Osteoclasto. Pessoal, tem um intermediário entre o osteoblasto e o osteoclasto que a gente chama de osteócito. Esse osteócito é aquela célula mais velha, que tem baixa atividade e que vai acabar se diferenciando em osteoclasto. Beleza? Osteócito. O osteócito ele também ele tem esse papel aqui de retirar cálcio do sangue e colocar na matriz óssea, só que assim, ele já tem uma baixa atividade metabólica, ele já é muito mais lento do que o osteoblasto, já é uma célula muito mais velha e ele no final acaba ali sendo fagocitado e sendo degradado ali para nutrir justamente esse osteoclasto, beleza? Então a gente não coloca ele aqui no intermediário que não é o foco, mas existe o osteócito, que é o osteoblasto mais maduro, mais antigo, com uma baixa atividade metabólica e que tem a mesma função que o osteoblasto. Mas vamos aqui pro famoso, né? Osteoclasto. O osteoclasto. O osteoclasto, cara, já é uma célula que faz o quê? Célula polinucleada que retira o cálcio da matriz óssea
retira o cálcio da matriz óssea e coloca no sangue, na corrente sanguínea. Você fala, nossa, Lucas, mas por que ele faz isso? Vamos supor que a tua dieta em cálcio não tá boa, não tá legal. Você está ingerindo pouco cálcio. Ou a sua taxa de vitamina D tá baixa. Você não consegue absorver o cálcio. Só que vamos supor que você fez um corte, cara, cortou. E o cálcio, ele é importante na coagulação sanguínea. Só que você não tem cálcio no teu sangue. E o que vai acontecer? O seu corpo, né, tem uma glândula que fica aqui nessa região, que vai produzir um hormônio, vai lançar esse hormônio no corpo, ele vai perceber ele vai perceber a quantidade baixa de cálcio que tem no teu sangue, ele vai mandar esse hormônio, e essa célula tem receptor para esse hormônio. Vou colocar aqui que eu não coloquei, né? Receptor para o hormônio, para um hormônio tal, que eu vou te falar depois. Ela recebe esse hormônio, e o que vai acontecer? Vai tirar o cálcio da matriz óssea e jogar no sangue. Aí para N funções, pô. Para transmissão de impulso nervoso, o cálcio é importante. O cálcio é importante na contração muscular, o cálcio é importante na coagulação sanguínea. Então, se uma dessas atividades está sendo prejudicada por conta da ausência de cálcio no sangue, o teu corpo vai mandar esse hormônio, que tem, e essa célula osteoclasto tem receptor para esse hormônio, e essa célula vai começar a tirar o cálcio da matriz óssea e jogar no sangue para independente da função que ele vai exercer no sangue. Beleza? Beleza. O osteoblasto, ele recebe aqui de um hormônio, ele tem receptor para um hormônio que chama calcitonina. Calcitonina. A calcitonina, ela é produzida nessa glândula aqui, ó. Essa glândula aqui. Que glândula que é essa? Glândula tireoide. Tireoide, beleza? Ela é produzida pela tireoide. A tireoide produz 3 hormônios: T3, T4 e calcitonina. Triiodotironina, tetraiodotironina e a calcitonina, beleza? Beleza. A calcitonina, ela estimula a retirar o cálcio do sangue e colocar na matriz óssea. Que é justamente isso que eu estou te mostrando. Agora, existe uma outra glândula, fica aqui assim, ó, são 4, ó, que fica atrás da tireoide, e ela não é tireoide, ela recebe um outro nome. São as paratireoides. Tireoide. Paratireoide, beleza? A paratireoide produz um hormônio chamado de paratormônio. Paratormônio. O paratormônio estimula a retirada do cálcio da matriz óssea para o sangue, como a gente viu aqui. E estimula o osteoclasto. Beleza? Então, essas duas células estão aqui. Perfeito? Perfeito. Vamos para as perguntas. Aqui. Em casos de osteoporose, ou seja, uma doença que o osso da pessoa ela começa a ficar com poros furada, a matriz óssea começa a ficar furada e frágil. Os osteoclastos são mais ativos, menos ativos ou têm a mesma intensidade de atividade dos osteoblastos? Cara, se começa a ficar frágil, se começa a sair, começa a perder matriz óssea, qual dessas duas células que eu te mostrei aqui tem maior atividade? O osteoblasto que coloca cálcio do sangue na matriz óssea ou o osteoclasto que retira cálcio da matriz óssea e joga no sangue? É claro que o osteoclasto, beleza? O osteoclasto. Então, o osteoclasto tem maior, pergunta, né? Tem maior atividade.
Explica a relação entre a condição de hiperparatiroidismo e a osteoporose. Cara, por quê? O que é hiperparatiroidismo? A gente é muito acostumado a falar do hipertiroidismo, né? O hipertiroidismo, ele estimula muito T3 e T4 que está relacionado ao nosso metabolismo basal, né? Então a pessoa, ela fica, o hipertiroidismo, ela fica com aquele olho arregalado, ela fica mais energética. O hipotiroidismo, ao contrário, ela tem baixa estimulação ali de T3, T4 e ela tem um metabolismo basal muito baixo, muito desacelerado, ela é mais lenta, sonolenta. Mas isso daí é da tireoide. Não confunda. Ele está falando do hiperparatireoidismo. Ou seja, ele está falando então da paratireoide. Hiper, mais. Então, as paratireoides, elas estão sendo estimuladas. Ela fica maior. Você viu o tamanhozinho que eu coloquei a primeira vez? Ela fica maior. Então, ela produz o quê? Ela produz muito paratormônio. E o paratormônio tem um receptor em qual célula? No osteoclasto. Que faz o quê? Retira o cálcio da matriz óssea e joga no sangue. Então, se tem muito paratormônio, vai estimular muito o osteoclasto a fazer essa retirada de cálcio da matriz óssea para jogar no sangue. Então, vai começar a degradar o osso vai definhando. Então, por isso que um hiperparatiroidismo pode causar a osteoporose, beleza? Você tem que fazer essa relação aqui de estimulação do paratormônio com o osteoclasto, que ajuda aqui na retirada do cálcio da matriz óssea no sangue, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Perfeito? Bora para a última questãozinha aqui. Mas antes eu vou pegar uma água. Já volto. Bora resolver aí a questãozinha de número 8, né? Mas é a quarta questão de biologia. Beleza? Última questão de biologia, uma questão de genética. Beleza? Vamos lá. Analise os 3 cruzamentos 1, 2 e 3 e as porcentagens dos genótipos formados na descendência de cada um deles. Justifique com base nos resultados obtidos pelos 3 cruzamentos qual deles indica um caso de segregação independente. E da letra B, qual dos 3 cruzamentos indica um caso de genes ligados com ocorrência de permutação entre os genes azão e azim, bezão e bezinho? E qual a taxa de recombinação desse cruzamento? Bom, vamos lá. Ó, primeiramente eu vou te ensinar tudo, né? Eu já vou te explicar tudo, a diferença entre cada um desses daí, para depois só ir e já matar o que ele está pedindo. Ó, o que é um caso de segregação independente? Vamos pegar um indivíduo ali heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Vou pegar aqui a célula dele, ó. Célula dele. Que eu vou fazer na de baixo, aqui para que esse rascunho vai me irritar. Fazer ele aqui, ó. Segregação independente. Eu tenho aqui um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Cara, é justamente isso daqui, ó. A célula do sujeito é essa daqui. Azão, azinho. Bezão, bezinho. Vai fazer divisão celular. Tem que duplicar o material genético. Beleza? Vai duplicar aqui o material genético. Fazer um pouquinho maior. Ela cresce, né? Fazer um pouquinho maior. Duplicou. Então, se aqui tinha um azão, aqui vão ter 2 azão. Se aqui tinha um azinho, aqui vai ter 2 azinho, porque duplicou, beleza? Se aqui tinha um bezão, vai ter 2 bezão, 2 bezinho. Ah, é meiose, beleza. Então, os cromossomos aqui a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos. Beleza? Ó, aqui, cara, é a primeira possibilidade. Eu vou te explicar o porquê, ó. Eles podem separar, eles se separam de forma independente. Então, o que pode acontecer aqui, ó? Pode vir um azão.
pode vir aqui, ó, o Azão com o Bzão. Beleza? Pode vir esses dois. E no de baixo pode vir, então, consequentemente, o Azinho com o Bzinho. Beleza? Isso pode acontecer. Só que aqui, cara, também pode acontecer o seguinte. Segunda possibilidade. Pode vir. Aqui, ó, foi Azão, Azão com Bzão, Bzão, certo? Pode vir o Azão com o Bzinho. E aqui embaixo, consequentemente, pode vir o Azinho com o Bzão. Então, existem essas duas possibilidades. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aqui em cima ele vai se separar em duas. Aqui em cima ele vai se separar em duas. Beleza? Vai se separar. Uma. Agora vai separar o quê? Cromate de irmã. Beleza? Então vai ficar um aqui, um aqui. E um aqui. Você entendeu? Ó. Um verdinho veio para uma célula, o outro veio para outra célula. Um rosinha foi para um, o outro rosinha foi para outra. Beleza? É o que acontece. Então, nesse caso de cima aqui, no primeiro caso, vai ficar um Azão, um Bzão. Um Azão, um Bzão. Aqui embaixo, um Azinho, um Bzinho. Um Azinho, um Bzinho. E nesse segundo caso que pode acontecer? Pode acontecer, é probabilidade. Pode acontecer. Eu vou ter a formação, ó. Mesma coisa, vai um verdinho e um rosinha, ó. Aqui vai ficar um Azão, só que agora com Bzinho. Azão, Bzinho, que veio daqui e daqui. A de baixo vai ficar Azinho, Bzão, Azinho, Bzão. Então, ó, se a gente for fazer a porcentagem de cada um deles, ó, pegar esse, você percebe que eles são iguais, tá vendo, ó? Aqui é Azão, Bzão, essas duas células formam Azão, Bzão. Essas daqui formaram Azinho, Bzinho. Essas daqui formaram Azinho, Azão, Bzinho. E essas daqui, Azão, Bzão. Se a gente for fazer, ó, 2, 4, 6, 8, 8, 2 em 8, divide 1 em 4, 25%. Ou seja, 25% de cada gameta formado. Só que esses daqui são os gametas de qual genótipo? Do Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E você percebe que aqui em cima, ó, o cara, ele fez o que nós chamamos de cruzamento teste. Ele pegou um heterozigoto e cruzou com um homozigoto. Por que ele fez isso? Porque o homozigoto, independente da herança, se for linkage, se for segregação independente, o que ele é? Ele vai mandar? Ele só vai mandar Azinho, Bzinho. Só Azinho, Bzinho. Então, ó, eu vou circular isso aqui de laranja, ó. Esse Azinho com esse Bzinho foi o homozigoto que mandou, ó. Foi o homozigoto que mandou. Perfeito? Esse aqui que está em verde foi o heterozigoto que mandou. Então ele mandou o Azão, Bzão. Vamos colocar aqui, ó, o Azão, Bzão. Ele mandou o Azão, Bzinho. Ele mandou o Azinho, Bzão. E ele mandou o Azinho, Bzinho. Você percebe que o genótipo resultante, que é o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele vai ser determinado por esse malandro aqui. Porque esse aqui só vai mandar o homozigoto recessivo. Então você percebe que a porcentagem de gametas acaba dando igual a porcentagem de indivíduos, ó. 25%, 25%, 25% e 25%. O que a gente deu aqui?
25% de gata gameta. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Vamos vir aqui. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Idêntico ao que a gente fez aqui embaixo. Beleza? É isso que acontece em segregação independente. Eles estão, ó, o par de alelo A e o par de alelo B estão localizados em cromossomos diferentes, tá vendo, ó? Esse daqui é um par de cromossomos, esse aqui é um par de cromossomos, são cromossomos diferentes. Agora eu vou te explicar, tem que ser aqui em cima, vou te explicar o caso de linkage. O que é linkage? Cara, linkage é quando o par de alelo está localizado em um mesmo cromossomo. O mesmo par de cromossomo homólogo. Quer ver? Eu vou te explicar, ó. É assim. Eu tenho a célula. Beleza? É a célula. Essa célula ela vai ter aqui cromossomos. Só que tá vendo, ó, o mesmo par de cromossomo homólogo. Eu vou ter azão, azinho. Só que no mesmo cromossomo eu vou ter o outro par de alelo. Qual que é o outro par de alelo? Vou colocar de vermelho. É o Bzão e o Bzinho. O Bzinho. Então é no mesmo par. E aí como você vai identificar que é um caso de segregação independente ou se é um caso de linkage? Eu vou fazer aqui um caso de linkage incompleta, quando não ocorre permutação crossing over. Beleza? Não ocorre. Vou te explicar. Cara, abre. O que vai acontecer? Vai duplicar DNA, não vai duplicar DNA? Como aconteceu no outro. Vou fazer maiores aqui. Como aconteceu no outro, vai duplicar o DNA. Então aqui vai ficar, ó. Duplicou. E quais são os genes? Azão, azão, azinho, azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Beleza? Olha o que aconteceu, tá vendo? Ó, duplicou, dupliquei. Tinha um azão, Bzão, agora tem dois azão, Bzão. Tinha um azinho, Bzinho, agora tem dois azinho, Bzinho. Dupliquei. Eles estão em um mesmo cromossomo. Mesmo cromossomo. Vamos fazer agora a separação desses cromossomos. Beleza? Fazer a separação, ó. Aqui e aqui. Então, um deles vai ficar... com azão, azão. Bzão, Bzão. E o outro deles vai ficar com azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? Ah, eu não fiz aqui pra vocês, né? Mas esse genótipo desse malandro aqui, ó, é azão, azinho, Bzão, Bzinho. Igual o daqui de baixo, tá vendo? Ó? Só que olha a diferença. O Bzão e o B e o A, o alelo A, o A e B, eles estão localizados em um mesmo par de cromossomo homólogo. Aqui não, ó. Aqui o A tá em um par de cromossomo, tá vendo? Aqui é o verdinho e aqui o rosinha, o B tá no outro. Então já tá diferente. Beleza? Beleza. E aqui eu vou separar. Vai formar um aqui, que é a separação das cromátides, né? Outro aqui e outro aqui, beleza? Beleza. Um cromossomo, um outro e outro. Então nós temos aqui um azão, azão, o de baixo é azinho, azinho, Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho. Então aqui nós temos azão, Bzão. E aqui nós temos azinho, Bzinho. Quantos tipos de gameta formou? 2. Só 2 tipos de gameta. Vai formar 50% desse e 50% desse. E nós falamos que esses gametas são gametas parentais. Por que nós chamamos de gametas parentais? Ó, vamos lá. Esse gameta é azão, Bzão. Eu tinha um cromossomo na célula mãe azão, Bzão? Tinha, ó, azão, Bzão.
Azinho, Bzinho. Eu tinha Azinho, Bzinho lá na célula mãe? Um cromossomo Azinho, Bzinho? Tinha, ó, Azinho, Bzinho. Douglas, mas por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Bom, vou te explicar o porquê que é importante. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo agora de novo, ó. Isso aqui, então, é um caso de linkage. Vou escrever aqui, ó. Linkage completa. Formou 50% de cada. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse carinha vai mandar só Azinho, Bzinho. Então, ó, esse Azinho, Bzinho foi mandado pelo cara que é homozigoto recessivo, beleza? Esse daqui vai formar, ó, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Formou Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Como é ele quem decide, como é que vai ser o genótipo final, formou 50% aqui, formou 50% aqui. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Eu te mostrei que é isso daqui que acontece. Não é um caso de segregação independente, é um caso de linkagem completa. Linkagem completa. Vou colocar ele um pouquinho aqui para baixo, porque senão não vai dar para fazer linkagem completa. Cara, de longe, a mais chatinha que tem, entre aspas, é a linkagem incompleta. Linkagem incompleta. Incompleta. Cara, a linkagem incompleta é o seguinte. Antes de começar ela aqui, vou tomar mais uma aguinha. Voltei, vamos lá. Vai encher a garrafa d'água, né? Linkagem incompleta. O que é a linkagem incompleta? Aquilo que eu te falei, é quando acontece permutação ou crossing over. Vou te mostrar. Linkage continua sendo linkage. Então, eles têm o par de alelo tem que estar no mesmo par de cromossomo homólogo. Beleza? Os dois alelos. Então, tem aqui um par de cromossomo homólogo. Azão. Azinho, Bzão. Bzinho. Ah, vou colocar de cor diferente, né? Vou estar colocando de vermelho. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho, beleza? Vai acontecer duplicação. Vou colocar aqui. Vai acontecer duplicação. Então vai acontecer aqui, ó, azão, normal. Igual tava acontecendo no outro, ó, azinho. Só que aqui agora, ó, olha o que vai acontecer. O que tá acontecendo aqui, ó? Crossing over, beleza? Então aqui continua azão. Aqui continua azinho. Só que aqui tá invertendo o azão com azinho. Tá vendo, ó? Era para ser azão e azinho. Só que agora eles invertem. Então, ao inverter, e aqui embaixo continua igual, tá vendo? Ó? Poderia acontecer embaixo? Poderia acontecer embaixo. Permanece a mesma coisa, beleza? E aqui Bzinho, aqui Bzinho. Só que em cima acontece o que? Inverte o azão com o azinho. Porque aqui, ó, tá o azinho, ó. Bem aqui em cima tá o azinho. E aqui tava o azão. Só que o que acontece? Eles vão inverter. E como é que eles vão ficar depois disso? Eles vão ficar recombinantes. Só que, ó, antes disso daí, eu vou te falar. Nunca 100% das células vão sofrer permutação e recombinação. Ou seja, é mais fácil que não aconteça a permutação do que aconteça. Beleza? Então, vamos supor que 44% das células vão sofrer esse processo. Beleza? Então, vai lá, ó, 44% das células vai sofrer permutação. 44% das células vão sofrer permutação. Ou seja, 44% da célula vai passar por esse processo que eu estou te mostrando. Ó, 44% das células. Então, vai formar aqui, ó,
azão. Só que ao invés de colocar azinho, que nem era aqui, ó. Em vez de colocar azão, igual era aqui, azão, azão, eu vou colocar o quê? Azinho. E aqui, ao invés de colocar azinho, que era aqui, tá vendo? Azinho, azinho, eu vou colocar azão. Por que que isso aconteceu? Porque teve o crossing over. Trocou. Então aqui é azão, azinho. E embaixo permanece igual, porque não teve crossing over embaixo e em cima. Só em cima ou só embaixo. Beleza? Bzinho, Bzinho. Aí começa a ter toda aquela história de novo, né? Separação. E depois colocar aqui, ó. Vem para uma célula, vem para outra. Vai ficar azão, azinho. Bzão, Bzão. E azão, azinho. Bzinho, Bzinho. Azão. Isso, azão, azinho. Beleza? Aí vai separar aqui. Aqui em cima. Colocar aqui, ó. Vai formar azão, azinho. Aqui vai formar azão, azinho. Aí vai formar azão, Bzão. Só que o outro vai formar azinho, Bzão. Esse daqui vai formar azão, Bzinho. E esse aqui vai formar azinho, Bzinho. Vamos lá. Azão, Bzão tinha lá no começo? Tinha. Então nós chamamos ele de quê? Gameta parental. Gameta parental. Porque já tinha esse tipo de gameta. Nenhum novo. Azinho, Bzão já tinha? Vamos vir aqui, ó. Eu tinha azão, Bzão e azinho, Bzinho. Eu não tinha azão, azinho, Bzão. Então isso aqui originou. Mas veio da onde? Veio da permutação. Então nós chamamos ele de gameta recombinante. Beleza? O azão Bzinho, idem, não tinha azão Bzinho. Gameta recombinante. E o azinho Bzinho tinha, que é o gameta parental. Beleza? Beleza. Eu tenho 25% de cada. Beleza? Eu pego aqui azão, Bzão em 1 em quarto, azão, Bzão, azinho, Bzão em 1 quarto, azão, Bzinho em 1 quarto e azinho, Bzinho em 1 quarto. 25% de cada. Porém, é 25% dos 44% que sofreram permutação. Dos que sofreram permutação. Então, é 25% de 44%. Então, de todas as células que sofreram meiose para a produção de gameta, eu vou produzir aqui, ó, 11%, porque isso daqui é os 25% de formação desses daqui dos 44% das células que sofreram permutação. Porque os outros 56% de células não sofreram permutação. Beleza? Que aí vai cair num caso de quê? Num caso de quê? De linkage completa. Então, já que 44% não sofreu recombinação, quer dizer, 44% sofreu recombinação, esse daqui, que era 25%, só que é 25% dos 44%. Então, fica 11% desse, 11% desses dois e 11% desses dois. Beleza? Beleza. Ah, Lucas, beleza, entendi. Deixa eu colocar isso aqui de segunda lei de Mendel. Deixa eu diminuir ele um pouquinho de tamanho, colocar para cá. E colocar o de linkage completa para cá. Eu entendi. Só que os outros 56% das células não sofreram permutação. Os outros 56% da célula ficou assim. Ó. Eu vou usar esse roxinho aqui, tá? É mais fácil. Azão, azinho. Não sofreu permutação. O que vai acontecer? Vai ser idêntico ao linkage incompleto. Beleza? Vai duplicar.
Duplicar aqui em azão, azão. Azinho, azinho. Bzão, bzão. Bzinho, bzinho. Vai cada uma para um lado, né? Cada um para um lado. Forma aqui, forma aqui. Ó. Aqui e aqui. Vai ficar azão, azão. Aqui vai ficar azinho, azinho. Aqui vai ficar Bzão, Bzão. Bzinho, Bzinho. E vai formar aqui os 4 gametas. Aqui, aqui. E aqui, aqui assim. Vai formar esse, esse, esse e esse. Vou ver aqui assim. Azão, azão. Esse aqui vai receber o azinho. O azinho. O de baixo, o de cima que vai receber Bzão. Bzão. Bzinho. Bzinho. Todos gametas parentais. Então eu vou ter aqui azão, Bzão. Eu vou ter aqui azinho, Bzinho. 50% de cada. Só que não foram todas as células que sofreram linkage completa. Lembra? Foi quanto? 56% das células não sofreram permutação. Ah, mas como é que você sabe isso? Foi uma suposição minha. Eu falei, ó, 44% sofreu, 56% não sofreu. Beleza? Não sofreu. Só que então aqui, ó, eu tenho 50% de 56% das células que sofreram. Então qual que é a porcentagem final? A porcentagem final não é 50, é 50% de 56%, que dá quanto? 28%. Então eu tenho aqui 28% de gametas desse jeito. Beleza? Beleza. Só que, Lucas, esses daqui, ó, são parentais, né? Porque eu tinha azão, Bzão e tinha azinho, Bzinho. Azão, Bzão, azinho, Bzinho. E aqui em cima eu também formei gameta parental. 11% e 11%. Então eu posso somar. Posso somar. Então, de gameta parental, eu tenho azão, Bzão e azinho, Bzinho. Esse gameta parental, eu vou ficar com quanto então, ó? 28% mais 11%. 39% de gameta parental. Idem embaixo. 39%. Beleza? Aí gameta recombinante, ó, esse daqui não formou gameta recombinante. Gameta recombinante, então, ficou aqui, ó. 11, 11. Então, quais são os gametas recombinantes? Azão, azinho, Bzão. E azão, Bzinho. 11%. 11%. Esse é o exemplo que eu te dei. E é justamente isso daqui. Beleza? Ó, de novo, esse daqui fornece o quê? Só azinho, Bzinho. Azinho, Bzinho, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho. Esse outro fornece o quê? Os outros. Ele fornece azão, Bzão e fornece azinho, Bzinho. Esse azão, Bzão com esse azinho, Bzinho, a gente viu que ele é o quê? Parental. Parental. Num caso de linkage completa. Se ele é parental, neste caso aqui, eu peguei os números igual do exercício, porque eu já sabia que ia dar isso, né? Por ele ser parental, qual que é a porcentagem que ele aparece? 39%. E qual que é a porcentagem que ele apareceu aqui? 39%. Ah, mas esse daqui é azinho, Bzinho, esse daqui é azinho, Bzão. Azão, Bzinho, azinho, Bzão. Qual que é a porcentagem que apareceu? 11%. 11%. Analisando tudo isso aqui, o que a gente pode tirar? A gente pode tirar umas conclusões. Qual que é a porcentagem total de gametas recombinantes? Porcentagem de gametas recombinantes total é de 22%. Quantos por cento da célula sofreu permutação? 44%. Então, se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, eu chego no quê? Na porcentagem de células que sofreu recombinação. Beleza?
E se eu dividir a porcentagem de células que sofreu permutação, dividir por 2, eu acho a porcentagem de gametas recombinantes. Beleza? Vamos analisando aqui as perguntas agora. Justifique, com base nos resultados obtidos, qual deles indica um caso de segregação independente. Só pode ser esse daqui. E eu justifico justamente por isso, porque todos os gametas formados têm 25% de chance cada de aparecer. Beleza? E é justamente o que aconteceu aqui na letra A. Aí ele pergunta, qual dos 3 cruzamentos indica um caso de genes ligados com ocorrência de permutação entre os genes? Ó, esse daqui é linkage completa, que eu te mostrei aqui, ó, linkage completa. Existe permutação nesse caso de linkage completa? Não tem permutação, porque você percebe que só forma gameta parental. Então, ele não é um caso de linkage incompleta, que é aquele que ocorre permutação. O que ocorre permutação é justamente isso, você pode perceber pela diferença de probabilidade de ocorrer. Porque acontece muito menos permutação do que linkage completa. Então, as porcentagens de probabilidade vai dar diferente, beleza? Então, qual é o caso? É o caso 3, beleza? Ó, caso 3. E ele pergunta qual é a taxa de recombinação. A taxa de recombinação é justamente a porcentagem aí dos gametas recombinantes, perfeito? 22%. Pessoal, é isso aí. Ó, vamos na ordem então aqui. Ficou feio, né? Ficou feio, mas vamos na ordem. Segregação independente, linkage completa e linkage incompleta. Beleza? Aí eu peguei um caso para vocês. Pessoal, essa foi a prova de biologia da FMJ do último final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida é só vocês tirarem aqui comigo nos comentários. Eu procuro atendê-los o mais rápido possível e dentro do meu conhecimento, do meu alcance. Beleza? Pessoal, até mais!